Voltando. Todos me ouvindo? Voltando. Oh, perfeito. Senhor Deus, como nós estávamos dizendo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abençoar os nossos corações, meu Deus, assim como o Senhor tem abençoado. Cuida, Senhor Jesus, para que a nossa atenção esteja aqui, voltada, Senhor Jesus, para este estudo, voltado, Senhor Jesus, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, nossos familiares, abençoa todos aqueles que estão envolvidos conosco, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Jesus, para sermos bons amigos, para sermos bons companheiros, para sermos bons funcionários. Senhor Jesus, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós neste momento, nos dando graça, Senhor, para conduzir esta conversa, este estudo nessa hora. Que o Senhor venha primeiro, Senhor, tratar comigo, com o meu coração, que humildemente, Senhor, venho falar aos Teus filhos nesta manhã. Que o Teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vocês estão vendo já ou não? Estou meio perdido nesse Zoom aqui. Vocês Ainda estão não. vendo? Não? Deixa eu ver como que eu faço. Ainda não. É só lá em Share Screen e escolher a tela que você quer compartilhar. Dá 2 cliques nela. Aí. Agora está É isso? subindo. Aí. Então, nós estamos É isso aí, vendo, perfeito. nós estamos falando ou lendo este livro de Edward Welch, Lado a Lado, Relacionamentos com Sabedoria. A minha intenção aqui, primeiramente, é fazer uma breve recapitulação, um breve resumo daquilo que nós já vimos. Então, vou fazer uma, bem rapidinho mesmo, uma introdução, depois nós vamos ver aquilo que o Douglas ele já passou, para depois a gente entrar no assunto novo. Acho que assim é melhor para a gente fixar o conteúdo. Então, ele vai falar sobre um conceito de comunidade saudável. E comunidade saudável, ele vai dizer que ela é formada de 2 grupos, que na verdade são um só. São os necessitados e os necessários. Os necessitados são aqueles que precisam de ajuda, nós podemos, a priori, vamos dizer assim, já conceituar assim. Os necessitados são aqueles que precisam de ajuda, e os necessários são aqueles que estão ali capacitados para oferecer ajuda. Então, a comunidade saudável é formada desses 2 grupos, de pessoas necessitadas e de pessoas necessárias. Na verdade, não é fácil pedir ajuda. Nós temos uma série de dificuldades para pedir ajuda. Nós sentimos insegurança, nós sentimos medo. Na maioria das vezes, nós temos a ideia de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, mas nós vamos entender que fraqueza e carência é um sinal de uma nova comunidade cristã. É a ideia de que qualquer coisa que nos faça lembrar que nós somos dependentes de Deus e dos outros, isso é uma coisa boa. Isso é contrário à autossuficiência. Eu posso fazer tudo, eu não preciso de ninguém. Mas uma comunidade cristã, ela vive desse auxílio mútuo. Então, este livro ele é basicamente dividido em 2 partes. De ser necessitado, que ele vai orientar nós a compartilhar o nosso fardo, e ser necessário, ele vai orientar nós a suportar o fardo dos outros. Não no sentido dessa palavra suportar, não no sentido pejorativo, naquele sentido de aguentar reclamando, ou relevar, mas evitando, mas no sentido bíblico,
aquele de dar suporte, né? Daquele de carregar, aquele de sustentar em amor, com disposição contínua, não é por um só momento, por uma só ocasião, mas uma disposição contínua, mútua e sem distinção de pessoas, né? Tendo em vista o quê? Tendo em vista a unidade da igreja, tendo em vista o crescimento em graça e na comunhão. Então, aqui nós vamos falar sobre a primeira parte, que é a que nós estamos vendo. Ele está tratando sobre o assunto, sobre a primeira parte do livro, que é nós somos necessitados. Então, ele começa pelos necessitados primeiro. Eu não sei se vocês conhecem essa figura. Essa figura é o pêndulo de Newton, não é? Não sei se vocês sabem a dinâmica de como que funciona, mas essa bolinha que está separada das outras, quando ela é solta, né? Ela se choca com as demais e há uma transferência de energia de uma para outra até chegar a outra da direita, que ela faz o mesmo movimento que a esquerda está fazendo, e assim por diante. Então ela fica num pêndulo assim, né? E vai fazendo assim, sozinho. Essa energia é transferida de uma bolinha para outra, nessa dinâmica. Então, me veio essa imagem quando eu li essa parte aqui de que nós somos necessitados, né? Como que é importante para a igreja e para uma comunidade ter pessoas necessitadas e pessoas que se abrem para pedir ajuda, né? A sua necessidade o qualifica para ajudar outros. Sua necessidade bem oferecida a outra pessoa pode até ser um dos grandes dons que você dá para a sua igreja, né? Ajudar pode ser o dom daquele que está do seu lado. A vida, ela é difícil. E por essa razão é que nós somos convidados a compartilhar a nossa caminhada. A solidão, ela não é uma coisa recomendada. As muitas dificuldades da vida tornam difícil a caminhada, por isso a solidão não é recomendada. E para melhor identificar onde nós estamos e o que nos atinge, quais são essas dificuldades que nos atingem, o Edward ele vai nos auxiliar com o raio-x bíblico, né, que ele nomeia assim. O raio-x de uma pessoa e o mundo, para nós entendermos onde nós estamos, o ambiente que nós estamos, e o que pode nos influenciar, o que pode acontecer em nossa vida que nos traga circunstâncias difíceis, né? Então ele vai falar, ele tem um gráficozinho de que é uns círculos assim e vai aumentando os círculos. Então ele começa com o nosso corpo, nós temos dificuldades com o nosso corpo, nós temos dificuldades com os nossos relacionamentos, geram circunstâncias difíceis, o nosso trabalho, os seres espirituais e o mundo no sentido de um mundo caído, de um mundo imoral, de um mundo contrário a Deus, um mundo contrário à vontade de Deus. E o círculo maior é o Deus Trino e o seu reino. Nossos corações, eles estão ocupados, né? E as circunstâncias da vida são mais fáceis de identificar, né? Nós conseguimos identificar quando nós estamos com problema no nosso coração ou quando nós estamos com problema nos nossos relacionamentos. Mas e os problemas do coração? Douglas já falou isso sobre o nosso coração. Vamos passar rapidinho. As circunstâncias da vida são mais fáceis de identificar, mas é no centro do nosso coração que as coisas ficam complicadas. Nosso coração se revela através de emoções e também do bem e do mal que fazemos. As emoções que vêm do coração, elas nos identificam, revelam o que é mais precioso para nós. Emoções difíceis revelam o momento de pedir ajuda, né? Geralmente é assim, quando uma pessoa está em depressão, aí ela vai chegar o momento de ela pedir ajuda. Ela deve pedir ajuda, na verdade, né? A permanência nesse estado, ela é insustentável e coloca em risco
não somente a nossa saúde física e psicológica, mas a nossa espiritualidade, né? E isso nos torna vulneráveis. O bem também vem do coração. Além de expressar o que amamos e desejamos, ele aponta para Deus. Quando o pai ama seu filho, ele reflete o amor de Deus pelos seus filhos. Mesmo o mais narcisista, que cultua a si mesmo, ele tem um lado suave e bom, se nós olharmos de pertinho. Toda criatura carrega alguma coisa do Criador. Então, somos capazes de ver coisas boas nos outros, e isso é a nossa força em ajudar os outros, em resposta a todo o bem de Deus que vem sobre nós. Isso é obediência, isso é fé, expressão de nosso amor a Deus. No entanto, o mal também vem do coração. Da mesma forma que o bem vem do coração, o mal também. Acredito que ninguém tem coragem aqui de dizer que o teu coração é de todo bom, né? Nós precisamos ser sinceros. Todos nós sabemos o que fazemos de errado. Até podemos reconhecer o mal do nosso coração, mas identificá-lo como pecado, aí é uma outra história, né? Vamos às mais variadas justificativas. A verdade é que todo mal, todo pecado é direcionado principalmente contra Deus. O bem vem do coração, as emoções vêm, o mal vem do coração, mas as alianças espirituais vêm do coração também. No centro do nosso coração está a nossa conexão com Deus. A adoração, ela acontece lá. E o Deus, alvo dessa adoração, é aquilo que amamos acima das demais coisas. E somos por ele controlados, querendo nós ou não, sabendo nós ou não. Nossos corações sabem muito de Deus e podemos ser a favor ou contra ele. No nosso coração é que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a sua lei. A aliança diz isso, um pacto, né, com condições. E nosso coração conhece. E nós podemos chegar até Deus e conhecer as suas leis por meio da palavra e simplesmente não concordar com ela. Ou concordar e servir a ele. A maior necessidade do nosso coração, então, é conhecer a Deus com precisão e segui-lo. Conhecer a Deus traz cura, transformação de pensamentos, direção, regeneração, capacitação e a fonte de toda a sabedoria, de todo amor e de toda a esperança. Isso é o fundamento, então, de ajudar e de ser ajudado. Então, nós começamos aqui a fundamentar, né, a ideia do livro. Nós falamos também já sobre circunstâncias, quando as circunstâncias difíceis, ela encontra corações ocupados. Na verdade, aqui nós já entramos num novo assunto, né? Aqui nós já começamos a avançar no assunto estudado no livro. Circunstâncias difíceis, aquelas que eu falei rapidamente sobre, que tem relação com o nosso corpo, com os nossos relacionamentos, tem relação com o nosso trabalho, com os seres espirituais e com o mundo que nós vivemos e com o Deus Trino e o seu reino. Essas circunstâncias que nós vamos falar aqui, circunstâncias dessas situações, né, dessas esferas, da onde vêm as circunstâncias difíceis. E essas circunstâncias difíceis da vida, muitas vezes encontram os nossos corações, esse coração que nós conhecemos na aula passada, da onde tem emoções, ele se identifica por meio de emoções, que dele vem o bem e vem o mal também, e é nele que acontece a nossa adoração a Deus. E nós podemos simplesmente adorar a Deus ou negá-lo. Quando essas circunstâncias difíceis e os nossos corações ocupados se encontram, uma conversa irrompe entre eles. Na verdade, essa é a ocupação do nosso coração, é essa conversa. Quando um problema, por exemplo, em saúde, chega nas nossas vidas,
ou quando um relacionamento se rompe, ou quando nós perdemos um emprego importante para nós, no momento importante da nossa vida, então o nosso coração começa a dialogar, começa a trocar ideias, né, com essas circunstâncias. Às vezes, os nossos lábios estão parados e fechados, mas o nosso coração está muito ocupado. Ela pode ser sábia, essa conversa. Pode ser esperançosa ou tolas, vestidas de sabedoria. Na maioria das vezes, são nossos problemas que iniciam essa conversa. Nós podemos dizer, por que isso está acontecendo? Nós começamos, então, a questionar, né? Nós procuramos entender a situação. Nós procuramos a razão daquilo. Por que aquilo nos sobreveio? Então, todas as circunstâncias da vida, de alguma forma, começam a nos atingir, né? E nós começamos a dizer coisas, e muitas vezes elas, na verdade, começam a dizer coisas para nós. Essas circunstâncias começam a sussurrar no nosso ouvido. E muitas das vezes nos traz confusão à nossa mente. Os seres espirituais, os valores do mundo, eles sussurram. Será que Deus realmente se importa? Começamos a nos conformar e a nos convencer que essas perguntas, que esse sussurro realmente vem de nós. E nós começamos a nos sujeitar a elas. Se ao menos nós pensar ou raciocinar um pouquinho, se realmente queremos mesmo questionar dessa forma. E nessa confusão, nós caímos num erro de somente ouvir as circunstâncias, ou somente de responder a esses sussurros. E nós dizemos, eu só estou escutando isso, mas na verdade, enquanto tudo isso acontece, Deus ele está falando. Deus ele continua falando. Só nós que não estamos ouvindo ele. Só nós, por causa das circunstâncias difíceis, que esquecemos de Deus e a voz dele se torna inaudível ao nosso coração. Né? Então Deus ele não se cala, ele está sempre falando. Ele continua falando. A confusão armada dentro de nós é que nos faz surdos para a voz de Deus. Nós devemos olhar para Jesus. Né? Ele foi crucificado, ele ressuscitou dentre os mortos, ele também sofreu. É a maior prova de amor que nós podemos conhecer e nos convida a todo momento a confiar nele. Acho que não existiu uma outra pessoa que sofreu mais do que Jesus, né? E ele realmente tem a capacidade de entender a nossa pequena circunstância difícil. A nossa tarefa... Oi. Deixa eu só falar uma coisa, assim. Você fala assim, você falou aí, né, que nós não ouvimos, né, mas Deus ele está falando o tempo todo com a gente. Sim. Falando aí, né? Exatamente. Eu creio que muitas vezes também Deus não fala mesmo, em alguns momentos. Sim. A gente vê que Deus não fala mesmo, né? E eu já vi o Augusto Nicodemos falar isso. É como se fosse a gente estivesse no deserto, às vezes, sabe? Sim. Parece que tudo para, né? Tudo se cala, e às vezes Deus não fala com a gente, mas é engraçado porque Deus não fala, mas nós sabemos a resposta. Eu já passei por isso. Não precisa de eu falar aquilo que dele falar aquilo que eu já sei, entendeu? Exatamente, eu acho que eu sei esse a é o resposta. sentido. Exatamente. Então, de toda forma, eu sei o que está acontecendo e eu sei que ele está comigo. Eu sei disso. Sim. Aí que vem a fé. É. Entendeu? A gente vive pela fé.
A gente não vai ver, muitas vezes, Deus fazendo as coisas o tempo todo. Muitas vezes Deus vai se calar. Foi isso que Augusto Nicodemos disse. E fica... Por quê? Porque a gente vive pela fé, é a fé mesmo, né? Que a gente tem que entender que é assim que funciona. Tá bom? Eu acho que É esse isso é aí. exatamente o sentido que o livro está trazendo, que quando a circunstância chega e a confusão entra no nosso coração, vamos dizer assim, que a letra, a tinta que está escrita ali naquele livro que nós chamamos de Bíblia, ela não se apaga. Né? Aqui, as mensagens que nós ouvimos Exatamente. sobre o assunto, ela não se apaga do nosso coração. Deus, ele continua falando, é só nós que não estamos ouvindo. Né? E exatamente isso, eu já ouvi essa mensagem do Augusto Nicodemos, ele fala que existe momentos mesmo que Deus não fala conosco. Mas eu acho que esse é o sentido. Não que Deus não esteja falando, nós que não estamos ouvindo Ele. A circunstância se torna tão difícil que parece que Deus não está falando, né? Entendeu? Eu acho que é esse o sentido que o Edward quer trazer aqui. Exato. Né? Exato, exato. Então, nossa tarefa é ouvir a Deus, é ouvir a voz de Deus, né? Na medida da nossa capacidade, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, de procurar nesse momento buscar a voz de Deus. Deus, ele está falando. Como que eu posso ouvi-lo? Como que eu posso sair disso? Nós precisamos crer nas suas palavras e seguir a Jesus mesmo quando a vida está difícil. Né? O sabor e a intensidade da experiência difícil, ela pode ser mudada dependendo da nossa resposta. Podemos, por exemplo, aumentar a dor ou encontrar propósito, esperança e perseverança. Edward vai dar 2 exemplos disso no livro. Primeiro, ele vai falar sobre um judeu que ele era temente a Deus, porém ele era muito quieto, né? As pessoas identificavam ele como uma pessoa muito tímida. Os vizinhos dele quase não ouviam a sua voz. Então, chegou um dia em meados da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler acendeu a história, né? Ele foi levado para um campo de concentração nazista. E todos conhecem a história de que eles eram transportados por trens, né, para lá. Então, dentro desse horror da viagem, ali no trem, ele ainda permanecia com os lábios calados, com seus lábios fechados, até que as circunstâncias da vida, as circunstâncias que nós vimos lá, ela invadiram, inundou com tanta força o coração dele que invadiu essa conversa barulhenta interna. Os lábios dele estavam fechados, mas o seu coração estava ocupado com uma conversa intensa e gritante. Aparentemente, ele estava quieto, não é? E ele disse com os seus lábios, depois de, acho que, de muito tempo sem abrir, sem usar os lábios para falar alguma coisa, ele disse: Deus, o Senhor não tem coração? Ele piorou a sua situação. Ele intensificou a sua dor, né, com essa atitude. Ele, ao invés de olhar para aquilo e procurar a voz de Deus, o amor de Deus naquela situação difícil, ele julgou Deus, ele desafiou a Deus. Mas tem também um outro exemplo que Edward vai trazer de um pai de 54 anos em que ele foi diagnosticado com um câncer muito agressivo. E os médicos deram uma expectativa de vida para ele de 9 a 12 meses. Da mesma forma que o judeu, a conversa também aconteceu com ele quando ele recebeu o diagnóstico. Foi uma notícia terrível para ele e para sua família. Mas só que ele, ao contrário do judeu, ele disse: nada mudou. Nada mudou. A notícia da minha morte, ele falando, a notícia da minha morte não mudará a minha confiança em Deus. Essa foi a conversa definitiva desse pai diante
da sua morte iminente e dor imensurável da sua família. Né? Nós estamos falando aqui de coisas difíceis, né? Nós estamos falando aqui de coisas que nós não podemos entender como coisas simples da vida. São coisas difíceis, muito complicadas, né? Que eu, por exemplo, não saberia como responder ou como reagir na situação desse judeu aqui. Né? Mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele nos convida para esse ideal, né? Para essa verdade de que nós precisamos, acima de todas as coisas, ouvir a voz de Deus. É melhor ouvir a voz de Deus do que as circunstâncias que nós estamos passando. E Jesus, ele é o grande exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de resposta às circunstâncias difíceis, né? E de como nós devemos e de como deve acontecer, na verdade, esse diálogo entre o coração e as circunstâncias. Jesus, ele nos deu um belo exemplo. Né? E Edward vai usar o Salmo 22, um salmo messiânico, né? Que nós entendemos que, apesar de ser um salmista que escreveu, mas nós acreditamos que é o próprio Jesus, né? É uma profecia do próprio Messias. Então, ele vai nos dar um exemplo nesse salmo de como responder às circunstâncias. Ele leva clamores, mas clamores francos e honestos, direcionados a Deus. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Primeiro, ele começa como nós, como uma pergunta: por que isso está acontecendo? Não é reclamação ou desafio a Deus. Ele direciona suas palavras a Deus, ao Deus que o escuta, né? Que lhe faz promessas e que as cumpre. Ele direciona o seu clamor à pessoa certa. Ele, de forma... ele eleva até Deus louvores. E ele relembra o passado de libertação, de livramento, de ações comprovadas de Deus pelo povo da história, na história de Israel. Ele relembra a fidelidade e o poder de Deus. Ele faz uma volta ao passado. Né? E isso me veio à mente aquele versículo de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Isso é muito interessante. Você, no momento de dificuldade, você lembrar daquilo que Deus já fez por você. Essa é uma forma de Elias, nós responder a Deus. Sim, Douglas. isso aí funciona como um desabafo. Né? É você abrir o seu coração diante de Deus. Porque, por exemplo, quando ele fala isso diante de Deus, ele fala: por que me desamparaste? Né? Sim. Na verdade, Deus não desampara, mas é um desabafo. Jó chegou, nas orações dele, nós vimos que ele chega a pedir a morte. Né? Asaf também abre o coração diante de Deus, que você fica chocado com as coisas que ele fala. Jeremias, então, ele amaldiçoa o nascimento dele. Maldito, né? Ou seja, isso é pecado? Não, isso não é pecado. É você colocar diante de Deus seu coração. Você não afrontou a Deus, você não chamou Deus de mentiroso, mas você abriu o seu coração. É interessante isso, tá? É muito interessante, né? Até que ponto a gente abre o coração diante de Deus. Na aula passada eu falei assim: nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, isso não é segredo nenhum. Deus sabe do que passa no teu coração, ponto final. Mas Ele sabe da sua boca? Ele sabe pela sua boca, realmente? Você coloca diante de Deus, você se abre diante dele, né, de coração, você coloca realmente aquilo que está dentro do seu coração. Então é necessário a gente fazer isso, né, como você falou. Eu chamo isso de um desabafo. Né? Você desabafar diante de Deus, abrir o seu coração respeitosamente diante de Deus, né? Como quem sabe realmente que Ele é Deus.
Não É o que colocando a culpa diante de Deus dos seus problemas, né? o que a gente percebe, por exemplo, nos Salmos, né, que começa com esse desabafo, com um clamor de aflição a Deus, e como uma descrição simplesmente dos fatos que estão acontecendo ali. E Salmo 10 é fantástico nesse sentido. Ele é, começa reclamando de algumas coisas, né? Depois ele termina adorando a Deus, né? Muito isso, interessante. exatamente isso que eu ia dizer. Mas a pessoa não permanece ali, né? Não permanece naquele estado. Chega ao ponto, no final do Salmo, nós vamos ver que ele reconhece o amor de Deus por ele e ele entende, na verdade, tudo aquilo que está acontecendo com ele. Então, o Jesus Cristo vai dizer, nesse Salmo 22, ele vai relembrar do passado, ele vai dizer assim, nossos pais, os pais de Israel, eles confiaram em Deus. Fala, nossos pais confiaram em ti, ó Senhor. Eles confiaram e o Senhor os livraste. Essa esperança, trazer à memória aquilo que traz esperança, isso é um exercício que nós temos que fazer nesse momento difícil e aprender aqui com Jesus. O maior exemplo que nós já tivemos, né, do próprio filho passando por um momento de dificuldade, ele nos ensina aqui como nós devemos lidar com as circunstâncias difíceis da vida. Meu querido, se vocês quiserem falar alguma coisa, só fala o meu nome aí que a palavra está com vocês, tá? Jesus também, ele pede ajuda e ele já declara libertação. Olha só, Jesus, ele chama ao único que pode ouvi-lo e agir por ele. E mesmo ainda na cruz, pregado na cruz, como numa viagem no tempo, né? É como se ele descesse da cruz e fosse para o futuro. Ele descreve um futuro certo e determinado de toda a situação. E aí ele responde assim: sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Nós estamos falando aqui sobre o Salmo 22, tá? Se vocês quiserem acompanhar. A meus irmãos, eu vou declarar o teu nome. Olha só, é como se Jesus ele enxergasse ele fora do corpo e visse toda a trajetória e chegasse lá no resultado, mas estando ainda na cruz, como numa viagem no tempo. E ele dissesse, sim, o Senhor me responde. É como se ele se visse lá no futuro e falasse, olha, eu vou declarar o teu nome às nações. Olha eu andando livremente. Ele convida os povos a louvar a Deus, porque Deus, ele livra da dor o aflito. Ele já fez isso várias vezes. Né? Então, isso demonstra a confiança. Né? E ele já declara ali, pela fé, crendo naquilo que Deus fez no passado, a sua libertação. Jesus, ele nos convida a sempre lembrar de Deus, porque ele tem feito o bem para nós. E, na verdade, ele tem feito somente o bem para nós. Então, recapitulando um pouquinho aquilo que nós já vimos aqui, quando as circunstâncias difíceis e os nossos corações eles se encontram, o que nós falamos? Uma conversa, ela irrompe entre eles, entre o coração e as circunstâncias difíceis. Então começa uma argumentação para lá e uma argumentação para cá. O problema chega, nós reagimos, o diabo, os seres celestiais, eles questionam nossas reações, nós respondemos a eles. A palavra de Deus em Jesus conta a história verdadeira sobre o nosso sofrimento. É a palavra de Deus que vai contar a história verdadeira sobre o nosso sofrimento. E transmite ao nosso coração esperança. Né? Então, nós respondemos a ele, a palavra de Deus. E a conversa continua. Né? E aí eu te pergunto, e com você? Quem terá a palavra final? As circunstâncias ou a palavra de Deus? Né? Nós precisamos continuar essa conversa. Né? E nós precisamos crescer durante a tribulação. Né?
o Tiago ele no seu livro, na sua carta, é muito interessante nós estudarmos o livro de Tiago, quando ele vai tratar sobre os judeus que estão dispersos, né, que se espalharam pela terra por causa da perseguição. E se você ler um pouquinho sobre né, o contexto histórico dessa carta, você vai identificar que aqueles irmãos eles estavam passando por um momento muito complicado. Eles fugiram por causa da perseguição, perderam seus bens, perderam familiares, eles não tinham onde morar, muitos moravam em cavernas, em desertos, em lugares que as autoridades, os perseguidores não os encontrariam. E Tiago vai escrever para aqueles irmãos que estavam já nesse questionamento, nesse diálogo entre o coração deles e as circunstâncias, e eles já estavam julgando a Deus. Eles já estavam odiando a Deus nesses questionamentos. Eles estavam dando ouvidos mais às circunstâncias do que ao próprio Cristo, o qual muitos deles viram andar sobre a terra. E Tiago vai escrever para eles que, na verdade, aquele momento de tribulação, aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando, era uma oportunidade para eles. Na verdade, não era Deus tentando eles. Na verdade, era Deus abençoando eles. É isso que nós chegamos à conclusão do livro de Tiago, que as tentações, as dificuldades da nossa vida têm um único objetivo, que é o amadurecimento da nossa fé. Então, por isso que nós precisamos aproveitar esse momento e continuar a conversar e continuar crescendo durante a tribulação, né? E qual que é o seu limite para que o sofrimento, assim como os irmãos da carta de Tiago, endureça o coração para pedir ajuda? Qual que é o seu limite? O que acontece na sua vida? Qual é o limite de sofrimento ou de tribulação, de circunstâncias que podem vir sobre a sua vida que faz você endurecer o seu coração e não pedir ajuda? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma demissão do emprego. Nós estamos falando das circunstâncias. Um plano frustrado, a perda de um ente da família. Paulo e o pai que nós citamos aqui, que estava com câncer, eles demonstraram que não tinha limites. Nada que aconteceria, que pudesse acontecer na vida deles, mudaria a concepção ou a fé deles em relação a Deus, né? E Paulo é um exemplo assim claro disso, né? Será que somos capazes de colocar em ordem o tumulto interno e crescer na dificuldade? Ou, ao contrário, nós enfurecemos e sucumbimos neles? Essa habilidade, ela tem que ser buscada por nós, por todo cristão, no momento difícil, nesse momento turbulento, de se organizar. E Edward vai dar aqui esse livro vai nos ajudar nesse sentido, de nós, nesse momento, nos organizar. Na verdade, o pecado que pesa, né? Na verdade, o pecado é o grande problema. Na turbulência da vida, nós podemos até pensar que o sofrimento é que é o nosso maior problema. Enquanto que, na verdade, o pecado é o grande problema. Nós podemos facilmente confundir que temos fé quando estamos navegando por águas tranquilas. Quando as circunstâncias elas são favoráveis, temos, né, na nossa mente a plena e absoluta certeza que Deus realmente é bom. Realmente temos fé ou só estamos satisfeitos com a calmaria? Basta uma dificuldade para revelar o pecado em nós. O sofrimento vai revelar o pecado que ainda nos assedia.
né? O pecado é o maior dos nossos pesos, não as dificuldades, não as circunstâncias que nós enfrentamos na vida. Ele nos dá um exemplo aqui de Hebreus 12, né? Sobre como ainda nós somos assediados pelo pecado. E apesar disso, nós precisamos caminhar, nós precisamos continuar, nós não podemos parar. O pecado não nos para, né? Deus já nos deu poder sobre ele, mas ainda ele nos assedia. Nós precisamos enxergar, na verdade, o peso do pecado. O pecado, ele é ruim, mas enxergar o pecado é algo bom. Entenderam? O pecado é ruim, mas enxergá-lo, identificá-lo, é algo bom. É um exercício que todo cristão deve fazer. Somente quem enxerga o peso do pecado é que pode confessá-lo, não é? E ser liberto dele. Se você não sabe que tem pecado, né, não tem sentido você pedir ajuda e nem pedir perdão. Você vai pedir perdão por quê? O entendimento sobre conversas sobre pecado deve se despir de negatividade e intimidação. Nós precisamos conversar sobre o pecado. É isso que Edward está falando. Nós precisamos conversar sobre os nossos pecados, uns com os outros. Nós precisamos falar conosco mesmo, ou com alguém da sua confiança, sobre os seus pecados. Somente assim, por meio da confissão, é que nós somos libertos dele. Esse entendimento é o que ele vai dizer, ele não pode ser rotulado com negatividade. Nós precisamos, na verdade, ver isso fora do campo da intimidação ou da negatividade. Nós temos que vestir essa conversa, esse exercício, com a roupa do bom, com aquilo que é bom. Nós precisamos ver isso como algo bom, né? Esse exercício, na verdade, ele só nos traz bênçãos. E quais são as bênçãos que nós desfrutamos desse exercício? De enxergar o peso do pecado, de identificá-lo, de conversar sobre ele. Na verdade, esse exercício nos conduz a Cristo. Isso nos leva para Cristo. O Espírito Santo, ele nos leva a ver o pecado. Incapaz de solucionar com nossas forças, então nós voltamos para Cristo. Pois ele perdoa os pecados, ele tem poder para perdoar pecados. Nesse processo, temos a consciência de quem somos, ou seja, pecadores, ou seja, dependentes de perdão e de ajuda. Uma segunda bênção que nós desfrutamos ao enxergar o peso do pecado e confessá-lo e conversar sobre o pecado é que isso nos traz humildade. A consciência do pecado coloca todos no nível de dependentes, de servos. Não é? Não existe mais santo ou menos pecador, mais pecador. Todos somos pecadores e servos do mesmo Deus. Isso traz humildade ao nosso coração. E deve gerar humildade e não humilhação, né? Ou vergonha. Dessa forma, não há espaço para estabelecer hierarquia entre os servos. Somos todos pecadores, dependentes do perdão de Deus. Edward vai nos dar um exemplo do publicano e do fariseu diante do templo orando. Ali é um exemplo de humildade, de arrogância, de, sei lá, qual que é a palavra que nós falamos aqui sobre para o fariseu. Ele batia no peito, dizia que ele fazia de tudo, dava suas ofertas, o seu dízimo, cumpria toda a lei, e batia no peito e olhava para cima, levantava suas mãos, se julgando melhor com o publicano que estava do seu lado, que era basicamente um inimigo do povo judeu naquela época. Mas o publicano, ele reconheceu quem ele era, não se colocou acima do ignorante fariseu que estava ao seu lado, mas ele nem sequer teve a capacidade de olhar para cima, de levantar os olhos aos céus. E ali ele pediu perdão
dos seus pecados. Ele reconheceu que ele era um pecador. E isso trouxe humildade ao coração dele, à vida dele. Enxergar o peso do pecado, na verdade, é o princípio do poder e da confiança. Ver o peso do pecado nos capacita a pedir ajuda. Ver o peso do pecado nos dá poder para dizer, sabe o quê? Eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda. E automaticamente revela nossa confiança em Deus. Nos liberta para viver livres, em humildade uns com os outros, sem medo do julgamento, sem nos fecharmos dentro dos nossos muros. Vale lembrar que muitos, é aí que está o poder e a confiança. Vale lembrar que muitos, eles não são capazes de fazer isso, de fazer o quê? De pedir ajuda. Eles nunca reconhecerão suas necessidades. Então, essas pessoas nunca vão ter o poder sobre o pecado, eles nunca vão ter confiança de viver em comunhão, de viver entre os irmãos com confiança. Eles vão se fechar, ao invés de eles se abrirem, ao invés de eles adquirirem poder contra o pecado, na verdade, o pecado vai julgá-los e eles vão viver sem confiança. Eles vão se fechar. Então, enxergar o peso do pecado nos traz isso, nos traz poder. Poder sobre o pecado e poder sobre nós mesmos, sobre o nosso ego, sobre a nossa ignorância, poder sobre a nossa humanidade caída, de chegar até a fonte da vida e tomar dela. Nos dá poder e confiança, nos dá poder sobre o pecado e confiança para vivermos em harmonia uns com os outros. Elias, Sim, Rogério. por isso que é muito importante cada um de nós termos na igreja amigos, Sim. amigos pelos quais a gente deve prestar contas. O pecado ele é tão sutil, ele é tão sagaz que às vezes a gente é envolvido pelo pecado e a gente, é o que você falou agora, a gente às vezes não consegue se libertar desse pecado. Mas quando a gente tem um amigo que a gente pode confiar e a gente presta conta para esse amigo do pecado. Por isso que lá se não me falha a memória, é Tiago 5,16, fala que confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Sim. Então, há essa necessidade da confissão do pecado. Eu só vou ser curado mesmo do meu pecado quando eu confesso ele. E quando eu confesso a um amigo, quando eu confesso a alguém, é porque realmente eu estou arrependido. Vocês podem observar, quando a gente não tem arrependimento daquilo que a gente faz, a gente não consegue falar. Quando a gente não quer mudança, a gente não consegue abrir o coração. Mas quando a gente quer mudar, a gente busca socorro e a gente confessa para esse amigo. E aí é onde a palavra de Deus fala que a gente vai ser curado, a gente vai ser liberto desse pecado. Então é muito importante essa parte. A gente pedir realmente ajuda, socorro mesmo, sabe? Ter pessoas na igreja que a gente confia, amigos que a gente pode abrir o coração. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa buscar, né, Rogério? Muito. É uma coisa que muitas vezes nós não temos, na verdade, alguém para a gente conversar sobre isso, alguém de confiança, né? É importante nós frisarmos aqui que precisa ser de alguém de confiança, a uma pessoa madura, né? E isso nós não conseguimos de um dia para o outro. É por isso que Eduardo, tanto no livro anterior, que eu não lembro agora qual mas falava sobre relacionamentos também, ele vai dizer da importância de nós construirmos, né, essa amizade uns com os outros. Talvez não vai ser com todos que você vai conseguir fazer isso daí que o Rogério falou, mas Sim. talvez é uma pessoa só, não é? Mas nem precisa ser muitos, né? Exatamente, né? Mas assim, às vezes a gente precisa ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja. A gente precisa.
Isso é importante. Às vezes você é fechado, você não consegue, você precisa buscar em Deus. Senhor, abre o meu coração, sabe? Me dê capacidade para que eu possa desenvolver relacionamentos saudáveis. Vou dar um exemplo. O Douglas, né? O Douglas faz parte da aula aqui da nossa sala. O Douglas, eu tenho total liberdade de abrir meu coração para ele e ele abriu o coração dele para mim. E isso é muito importante. Isso fortalece a nossa fé muito, muito. Nos livra de cada enroscada, porque você pode confiar. É verdade, é sério isso. Então, a gente precisa desenvolver relacionamentos. Então, talvez você que é fechado, que é tímido, eu vou confessar uma coisa para você. Eu sempre fui tímido. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa largar a timidez. A gente precisa desenvolver relacionamentos. Por isso que a UMP é um lugar bom, gente, para a gente participar. Porque ali a gente desenvolve relacionamento com as pessoas. Então, não deixe de participar, não deixe de estar junto, de caminhar junto. Sim. Então, é isso aí. Nós precisamos cultivar isso daí. Enxergar o pecado, falar sobre ele, conversar sobre ele. Né? Isso nos conduz a Cristo, nos traz humildade e é o princípio do poder e da confiança. Só que nós precisamos soltar o peso do pecado. Isso significa, primeiramente, identificar o real alvo do nosso pecado. Nós identificamos, nós falamos sobre ele, nós somos agraciados com esse exercício. Tudo bem, você identificou, mas agora o que você precisa fazer? Você precisa soltar o peso do pecado. Você não pode ficar com ele. Isso significa exatamente o que eu disse, identificar o real. Isso começa com um processo. Você precisa identificar o real alvo do nosso pecado. E depois dizer o que realmente foi feito de errado. Soltar o peso do pecado significa olhar mais atentamente para os nossos corações. No Salmo 51, quando Davi ele comete aquele crime terrível de homicídio, de adultério, e ele é corrigido por Deus, ele faz esse exercício, e ele chega a uma conclusão. Ele vai dizer: pequei contra ti. Ele está falando para Deus. Pequei contra ti, Deus. Contra ti somente pequei. Eu não pequei contra outra pessoa, eu pequei contra ti. Embora Urias foi assassinado, né? E eu não me recordo agora, acho que é Batseba, né? Mulher de Urias, cometeu adultério com ela. Entende? O maior prejudicado na história, ao nosso ver, ao nosso coração, foi Urias. Né? Mas ele diz: não, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Somente contra ele eu pequei. Então, todo o pecado, ele é pessoal. Apesar de que nós, muitas vezes, quando pecamos ou quando erramos, nós não identificamos uma pessoa, não, eu errei contra essa pessoa. Às vezes, é um pecado que você comete e você nem percebe que você é o único prejudicado, mas às vezes você fala: não, é somente um pecado, somente um erro, é somente uma simples reclamação, né? Mas todo pecado, ele é pessoal. E a pessoa, alvo do nosso pecado, é Deus. É contra a pessoa de Deus e o seu caráter que nós pecamos. E isso nem sempre está claro para nós. Um exemplo do povo de Israel. Deus levanta Moisés, chama Moisés, e para libertar aquele povo que estava sofrendo na escravidão do Egito. Quantas coisas Deus fez por aquele povo. Deus enviou as pragas, demonstrando seu poder. Deus tirou eles de lá ricos, cheios de ouro e pratas e tecidos, madeira e tudo quanto com os bens da época. Deus livrou eles da destruição diante do Mar Vermelho. Deus fez águas amargas se tornarem doces. Deus retirou a água da pedra para eles tomarem. Deus enviou o maná para esse povo comer. Deus enviou eles de ataques de inimigos. Deus deu a sua presença a todo momento por meio da nuvem e da coluna de fogo.
Mas qual foi a reação desse povo? Foi reclamar para Deus? Não. Eles reclamaram contra Moisés e Arão, que eram ali os líderes escolhidos levantados por Deus. Não é? Aparentemente, eles estavam somente reclamando para Moisés e para Arão. Mas vamos ler. Vamos ler rapidinho. Números 14 e 11. Sim. Números 14 e 11. Olha só. Então, vamos ler o 2 primeiro, 14 e 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Olha só com quem estavam murmurando, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só a resposta de Deus. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Todo pecado, ele é pessoal. É contra Deus que nós pecamos. Embora seja uma simples reclamação, nós estamos pecando contra Deus. Tiago, no capítulo 4, no verso de 1 a 10, ele vai nos mostrar como que uma simples reclamação ou coisas óbvias do nosso dia a dia, como uma simples reclamação, vai culminar, na verdade, em ódio a Deus. É interessante isso. Nós não vamos ler aqui, mas ele vai progredindo, ele vai falar sobre cobiça. Olha, vocês são cobiçosos, vocês fazem cobiça, vocês fazem guerras, vocês pedem mal, vocês erram e erram demais uns com os outros. Mas, na verdade, tudo isso, todo o pecado de vocês, toda essa vossa reclamação, toda essa injúria, toda essa murmuração, isso demonstra o ódio que vocês têm de Deus. Isso é forte, não é? É forte nós pensarmos isso. Porque, para Deus, não tem sentido eu desejar, por exemplo, um mal para alguém. Para Deus não tem sentido eu desejar um mal para alguém. Enquanto nele não tem mal algum. Não tem sentido para Deus eu ser arrogante, eu ser orgulhoso, eu ser prepotente, ou eu negar o perdão para alguém que errou comigo. Enquanto Deus, não devendo nada a ninguém, ele perdoou sem calcular, sem medir. Então, pecado é contra Deus e contra a pessoa de Deus e seu caráter. Pecado, como eu ouvi pela primeira vez isso, o Allen falando, né? Pecado tem nome. E nós temos que manter o nosso coração em estado de confissão, sempre e sempre. Ninguém está além do perdão de Deus. Da mesma forma que ninguém é bom o suficiente para uma única confissão anual. Nós precisamos confessar e falar sobre o nosso pecado sempre, como o Rogério disse, ter uma pessoa para falar isso. E eu acredito que não é uma conversa anual, né? Não existe um relatório entre Rogério e Douglas, vamos fazer o relatório desse ano, ou o relatório desse mês. Não, é a todo momento. É a todo momento, aqui, quando você tem a oportunidade de falar. Isso precisa ser feito, é um exercício quase que diário, quase que momentâneo da nossa vida. Nós precisamos sempre identificar o pecado, nós precisamos estar sempre atentos ao pecado, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós podemos confundir, como nós dissemos aqui, com um momento de calmaria da nossa vida, de um momento bom, de um momento de felicidade, de um momento de tranquilidade da nossa vida, nós podemos identificar, nossa, agora realmente Deus é bom, a minha fé está explodindo, está maravilhosa, quase que eu estou virando santo já.
Mas quando, na verdade, esse sentimento ele é causado simplesmente pelo momento bom que nós estamos vivendo. Basta a dificuldade aparecer, que o pecado ele já vai aparecer também. Ele vai começar a nos influenciar, vai começar a questionar. Toda aquela fé, toda aquela a montanha que nós construímos, ela é destruída com um simples sopro do sofrimento. Então, nós precisamos desse exercício diariamente, a todo momento. Então, faço aqui agora breves aplicações e já revendo aquilo que nós já vimos nessa aula. Quando as circunstâncias difíceis chegarem, nós temos que encarar como uma oportunidade para o amadurecimento da nossa fé, assim como o Tiago nos exortou. Tire o melhor proveito dessa conversa entre as circunstâncias e o coração. Esse diálogo, tire a melhor conversa possível e guarde o melhor dessa experiência. Lembre-se, Deus também está falando. Não é somente as circunstâncias difíceis que falam, não são somente as circunstâncias difíceis que falam, Deus também está falando. Procure, neste momento, ouvir a Deus. Nós podemos intensificar a dor acusando a Deus, ou crescer na fé, quando nós olhamos calmamente para o Cristo Redentor, para o Cristo, aquele que sofreu por nós. Não se engane, não se engane, o nosso coração, ele é enganoso. Mesmo nos bons momentos da vida, procure tirar dos ombros o peso do pecado. Embora nesses momentos pareça que você não peque. Mas com certeza, nós pecamos, até nos momentos difíceis, nós continuamos pecadores. Procure enxergá-lo com clareza, procure identificá-lo. Identificando-o, isso te levará a Jesus, aquele que pode perdoar pecados. Amém? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que foi legal. Acho que você abordou bem os temas. Isso ficou claro. Bom, esse era o meu objetivo. Foi legal, foi legal. Agora, o mais importante agora é cada um de nós aplicar essa aula na vida, né? Exatamente, Rogério. Isso eu ia até completar dessa forma. Nós estamos falando aqui de algo que eu tenho certa dificuldade com isso, né? Esse não é o meu objetivo, colocar acima de ninguém. Apesar de eu estar falando aqui, as pessoas às vezes podem confundir isso. Mas isso é um ideal, na verdade, que nós precisamos construir. Né? A nossa igreja, às vezes, os relacionamentos não são os mais perfeitos. Né? Existem pessoas que, às vezes, não é da nossa confiança, ou às vezes nós não encontramos aqui. Mas é algo que nós precisamos construir com o tempo. E isso acontece mudando o nosso coração, isso acontece mudando o nosso interior. Cada pessoa tem que mudar, cada pessoa tem que começar a se abrir, né, para isso. Então, e é uma boa prática que a gente ouvimos hoje e começarmos a orar e dar o primeiro passo. Não adianta só a gente falar assim, não, eu preciso mudar e não dar o passo, ficar parado. A gente precisa se movimentar, né? Então, movimentar nessa direção. Vai ser uma bênção para a vida. Sim, Alguém tem alguma posição? Alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos orar para encerrar. Elias, então, outra coisa também que eu estava ouvindo aqui e acabei lembrando, é que às vezes a gente vê muita barreira. Vocês estão escutando o Silas? Sim. Vamos lá, tá dando eco, não? Estou ouvindo sim, perfeito. Não tá certinho, está ao teu lado. Não tá... Então, tá bom. Às vezes a gente vê muitos obstáculos, né, para atingir isso que ele está propondo. E isso tende a nos paralisar.
A gente olha e fala, não, isso daí está muito longe. A gente não consegue, às vezes, ver nem o começo na nossa própria vida, ou a gente olha para a igreja também, a gente não consegue enxergar. Mas é um processo, como você está falando, né? Tem que ser construído. O que a gente não pode é parar e falar e desanimar, né? E falar, tem muitos obstáculos, é muito difícil, então vamos continuar do mesmo jeito, não vale a pena. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que ter alguma atitude, reagir, né, a tudo isso que a gente está ouvindo, né? Para que assim a gente possa vislumbrar, começar a vislumbrar essas mudanças acontecendo. Acho que é isso. Isso aí. Alguém mais? Vamos orar então? Rogério, você ora para a gente? Ora. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem, Pai, nos alimentado com a Tua palavra. Meu Pai, que privilégio grande é esse, de podermos ter aula, de podermos participar do culto, de podermos, Senhor, expressar a nossa fé, sem nenhum constrangimento, Pai, de ninguém. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Quero te pedir agora, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, ricamente as nossas vidas, que possamos, Senhor, agasalhar nos nossos corações, Pai, aquilo que foi colocado hoje, a aula que foi colocada hoje, Pai, que possamos dar o primeiro passo. Sabemos, Senhor, que nosso corpo vai trabalhar ao contrário, a nossa mente trabalhar ao contrário, é isso, mas pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que Teu Santo Espírito possa nos fortalecer, Senhor. Abençoe, Pai, ricamente a vida do Elias, que trouxe a Tua palavra, que o Senhor possa derramar bênção sobre a sua vida, graça sobre a sua vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui participando. No nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela atenção, meus queridos. Amém. Eu preciso tirar uma foto. É que o pessoal da escola dominical pediu para a gente tirar uma foto. Eles pedem sempre uma foto para saber quem está na aula. Beleza? É auditoria isso aí, tá? Ô, paizão, pode ficar aí, tá? Você virou membro da UMP, tá bom? Então vai. Todo mundo ligando as câmeras aí. Quem puder ligar, legal, né? Quem puder ligar, legal. Já então tirou, vai, quando já? eu falar já, hein? Vou tirar já, calma aí. Quando eu falar já, hein? 1, 2 e já! Aí, obrigado, gente. A Abdala ficou legal. Obrigado. Semana que vem, aula com o Rafael Abdala, beleza? Que vai preparar a aula com muito carinho para a gente, beleza? Vamos prestigiar aí e participar, tá bom? Obrigado, a sala tá bonita hoje, hein? Um beijo para todos. Deus, tchau. Tchau, tchau.